Olá, eu sou o Vitor e hoje vamos falar sobre A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Estão prontos para a revolução? Então já dá o like aqui, se inscreva e faça parte do movimento. E que movimento é esse? Eu não posso te dizer, é um movimento. Então, vamos lá. A Revolução dos Bichos é um livro satírico publicado em 1945 por George Orwell, um escritor, jornalista e ensaísta inglês. A história começa na Inglaterra, numa fazenda chamada Granja do Solar, onde o dono é um tal de Sr. Jones, que acabou bebendo umas boas e foi dormir mais cedo. Mas nessa noite, no celeiro da fazenda, um estranho movimento estava acontecendo. Todos os animais estavam curiosos e apostos porque o velho Major, o porco mais velho de toda a fazenda, tinha tido um sonho na noite passada e ele queria comunicar o sonho para todos os animais da fazenda. Quando toda a bicharada se acalmou, o porcão disse: "Camaradas, já ouvistes, por certo, algo a respeito do estranho sonho que eu tive a noite passada. Sei, camaradas, que não estarei convosco por muito tempo, e antes de morrer considero uma obrigação transmitir-vos o que tenho aprendido sobre o mundo. Enfrentemos a realidade. Nossa vida é miserável, trabalhosa e curta. Nascemos, recebemos o mínimo de alimento necessário para continuar respirando. No instante em que nossa utilidade acaba, trucidam-nos com hedionda crueldade. A vida de um animal é feita de miséria e escravidão. Essa é a verdade nua e crua. Será esta nossa terra tão pobre que não ofereça condições de vida decente aos seus habitantes? Não, camaradas, 1000 vezes não! O solo da Inglaterra é fértil, o clima é bom, ela pode oferecer alimentos em abundância a um número de animais muitíssimo maior do que o existente. Por que então permanecemos nessa miséria? Porque quase todo o produto do nosso esforço nos é roubado pelos seres humanos. O homem é o nosso verdadeiro e único inimigo. Retire-se da cena o homem e a causa principal da fome e da sobrecarga de trabalho desaparecerá para sempre. Todos os homens são inimigos e todos os animais são camaradas." 3 dias depois, o velho major acabou falecendo, mas as suas ideias e visões permaneceram na cabeça dos bichos. O porcão tinha dado uma nova perspectiva sobre as coisas para todos aqueles animais. E não demorou muito para que uma estranha movimentação começasse no celeiro de noite. Os porcos, sendo os animais mais inteligentes da fazenda, começaram a se reunir de noite para discutir o que eles iriam fazer agora que eles possuíam essa nova visão. Entre os porcos, 2 se sobressaíam como os líderes. Bola de Neve, um porquinho que, parecia uma bola de neve, e era bem comunicativo e criativo, e o outro era Napoleão, um porquinho com cara amarrada, que possuía uma boa reputação. Juntos, os 2 porcos acabaram organizando as ideias do velho major em uma ideologia, no qual eles chamaram de animalismo. Desde então, começaram a promover encontros secretos dentro do celeiro para comunicar com os outros animais sobre os ideais do animalismo. De começo, eles não conseguiram agradar todos os animais. A Mimosa, que era a égua bem vaidosa da fazenda, adorava os torrões de açúcar que o Sr. Jones dava para ela, e sem falar das fitas que ele colocava nas orelhinhas dela quando ela ia para exposições. Sem Sr. Jones, sem torrões de açúcar. Outros animais falavam coisas como: se a revolução é inevitável, por que a gente tem que fazer alguma coisa? Já outros animais acreditavam no Moisés, que era o corvo da fazenda, que vira e mexe falava sobre uma tal de montanha de açúcar, e que, segundo ele, era para lá onde os animais iam quando morriam. Os discípulos mais fiéis do animalismo desde o começo foram Sansão e Quitéria, os 2 cavalos de tração da fazenda. Os 2 eram fortes e muito burros, né? Assim, eles não conseguiam pensar sobre si e meio que concordavam com tudo aquilo que os porcos acabavam falando. Entre eles também havia o Benjamin, que era o burro da fazenda. Era o animal mais velho de toda a fazenda e com certeza o mais cético a respeito tanto da revolução quanto das supostas boas intenções do Sr. Jones. As ovelhas eram
totalmente desprovidas de cérebro, né? Eram basicamente massa de manobra total e sempre gritavam no momento mais inconveniente as máximas: 2 patas ruins, 4 patas bom. Enfim, acontece que a revolução planejada por Bola de Neve e Napoleão acabou acontecendo muito mais cedo do que eles imaginavam. Sr. Jones, que antes já fora um patrão duro, mais eficiente, já tinha largado de mão a fazenda há muito tempo. Ele estava um pouco triste porque tinha perdido um dinheiro numa batalha judicial e deixou a fazenda a Deus dará. Os seus funcionários eram corruptos e não alimentavam os animais direito. Teve uma noite onde as coisas saíram do controle. Sr. Jones acabou bebendo demais da conta e acabou voltando para a fazenda só no dia seguinte. Os seus funcionários tinham ordenhado as vacas, mas depois foram logo caçar coelhos e deixaram os animais do celeiro o dia inteiro sem comer. Para aqueles animais, aquilo tinha sido a gota d'água. Então, uma das vacas arrebentou uma das portas do celeiro, acordando Jones e sua mulher. Logo, Jones e seus homens pegaram chicotes e armas e partiram para dentro do celeiro para acabar com aquela treta. Mas o que eles não esperavam era encontrar todos os animais juntos, batendo neles. Bicadas, coiçadas, mordidas, todos os animais juntos atacando Jones e seus minions. Assim, Jones e todos os humanos da fazenda acabam sendo expulsos. E assim, a revolução é feita. Uhul! A revolução! Seus primeiros atos foram jogar fora todas as ferramentas de opressão de Jones. As facas que ele usava para caçar os porcos, freios, argolas de nariz, correntes de cachorro, tudo aquilo que trazia à tona a dominação do homem foram destruídas. O Bola de Neve acabou jogando fora as fitas que Jones colocava nos animais durante as exposições. E assim, Bola de Neve disse: fitas são como roupas, que são o distintivo do ser humano. Todos os animais devem andar nus. Não sei se foi uma boa ideia, mas enfim. No dia seguinte, os animais subiram na colina mais alta da fazenda e perceberam que toda aquela terra agora pertenciam a eles. Tudo isso aqui é nossa. Tudo isso aqui é nosso, animais. Quando chegou na hora deles entrarem na casa do Sr. Jones, a maioria dos animais pareciam receosos, mas decidiram que a casa não seria destruída e que serviria como um museu para a Revolução, para lembrarem de como as coisas eram ruins no passado e que nenhum animal jamais iria morar nela ou dormir em camas. Então, Bola de Neve e Napoleão convocaram novamente a bicharada e revelaram que os porcos durante 3 meses haviam estudado e aprendido a ler e escrever, graças a um livro de ortografia dos filhos do Jones, e que agora eles iriam ensinar os animais a ler e escrever e que agora iriam passar os ideais do animalismo em escrito. Então, Bola de Neve e Napoleão chamaram os animais até o fundo do celeiro, enquanto que Garganta, um porquinho bem gordinho e comunicador, trouxe para eles uma lata de tinta branca e um pincel. Bola de Neve, que era o porco que melhor sabia escrever, começou a pintar no fundo do celeiro os ideais do animalismo. E estes são: qualquer coisa que ande sobre 4 pernas ou tenha asas é amigo. Nenhum animal usará roupas. Nenhum animal dormirá em cama. Nenhum animal beberá álcool. Nenhum animal matará outro animal. Todos os animais são iguais. Além disso, Bola de Neve acabou tampando o nome Granja do Solar e trocou para a Granja dos Bichos, porque agora a fazenda pertencia a eles, fazia sentido. De começo, todos os animais se ajudavam muito, desde para colher feno ou ordenhar vacas. De primeira, acabaram terminando a colheita do feno 2 dias antes que Jones costumava terminar. Isso era um sucesso. Mas com o tempo, não demorou para que divergências começassem a aparecer, principalmente entre Bola de Neve e Napoleão. Se um deles propunha, por exemplo, o aumento da área de plantio de cevada, podia-se ter certeza de que o outro iria propor uma área maior para o cultivo de aveia. Se um dissesse que tais e tais terrenos eram ótimos para plantar repolhos,
o outro iria dizer que não prestavam senão para mandioca. Nas reuniões, geralmente Bola de Neve conseguia a maioria por causa da sua capacidade de comunicar, mas Napoleão nunca ficava muito atrás e obtinha grande apoio das ovelhas, que sempre gritavam: 2 patas ruins, 4 patas bom. Enfim, era mais ou menos isso. Mas as coisas pioraram incrivelmente depois da ideia de um moinho de vento. Vocês vão entender qual foi a treta. Não muito longe das casas havia uma colina que era o ponto mais alto da fazenda e que, depois de realizar uma pesquisa no solo, o Bola de Neve declarou ser o local ideal para a construção de um moinho de vento, que poderia acionar um dínamo e suprir a energia elétrica para toda a granja. As baías teriam luz elétrica e aquecimento no inverno, haveria força para uma serra circular para moagem de cereais, para o corte de beterraba e para um sistema de ordenha elétrica. Os animais eles nunca tinham ouvido falar daquelas coisas e pode-se dizer que gerou muita treta. O Bola de Neve ele praticamente tinha conseguido uma maioria, mesmo que os bichos ainda estivessem bem divididos, né? Napoleão chegou até mesmo a urinar nos planos do Bola de Neve. A baixaria foi grande, tô te dizendo. Na noite onde os animais iriam bater o martelo sobre a criação ou não do moinho de vento, já estava muito óbvio que Bola de Neve iria ter a sua maioria, quando Napoleão olhou para o cantinho e soltou um grunhido muito estranho, que nenhum animal jamais tinha ouvido ele fazer. E foi aí que 4 cachorros selvagens apareceram dentro do celeiro e avançaram em direção ao Bola de Neve. Todos os animais não sabiam o que fazer com aquilo, tipo, que loucura! Bola de Neve começou a correr para fora do celeiro que nem uma bola de neve. Foi mal, desculpa. Bola de Neve começou a correr pra caramba, como diria Forrest Gump, ele corria como o vento, e acabou se enfiando num buraco e sumiu de vez. Os animais eles voltaram para o celeiro e encontraram Napoleão no lugar exato onde o velho major estava. E assim, Napoleão disse: a primeira é que as reuniões de domingo, onde reuniria todos os animais, tinham sido agora extintas, e que todas as decisões da Granja dos Bichos seria tomada por uma comissão de porcos, lideradas pelo Napoleão. Os animais só iriam se reunir no domingo para cantarem o hino dos bichos e saber quais tarefas eles iriam fazer. No dia seguinte, o Garganta, que era o porquinho mais comunicador, chegou aos bichos, que estavam todos confusos com aquela treta que tinha rolado na noite passada, e então começou a explicar. Camaradas, disse, tenho certeza que cada animal compreende o sacrifício que o camarada Napoleão fez ao tomar sobre os seus ombros mais esse trabalho. Não pensais, camaradas, que a liderança seja um prazer. Pelo contrário, é uma enorme e pesada responsabilidade. Ninguém mais que o camarada Napoleão crê firmemente que todos os bichos são iguais. Feliz seria ele se pudesse deixar-vos tomar decisões por vossa própria vontade. Mas, às vezes, podereis tomar decisões erradas, camaradas. Então, onde iríamos parar? Suponhamos que tivéssemos decidido seguir Bola de Neve com suas miragens de moinhos de vento. Logo, Bola de Neve que, como sabemos agora, não passava de um criminoso. Muitos animais ficaram confusos com aquela mensagem. Bola de Neve? Criminoso? Desde quando? O Sansão, o cavalo forte, teve grande dificuldade para reorganizar as suas ideias. Na cabeça dele, Bola de Neve era parte dos camaradas, mas aparentemente não era mais. E assim, a Granja dos Bichos continuou. Napoleão mandou desenterrarem o crânio do velho major, que agora já não tinha carnes, e colocaram num espeto, junto com a bandeira da fazenda, que representava o animalismo, que era um fundo verde, junto com um chifre e uma pata de porco. E lá eles também tinham as espingardas do velho Sr. Jones. No terceiro domingo, todos os animais acabaram sendo pegos de surpresa quando descobriram que o Napoleão decidiu construir um moinho de vento. Não deu qualquer explicação sobre qual foi a razão que fez ele mudar de ideia, ele só deu as ordens e caiu fora. A construção do moinho seria bem complexa e demoraria 2 anos para todos os animais terminarem. Durante o ano, os animais acabaram trabalhando feito escravos, mas estavam felizes até, porque eles não mediam esforços, porque eles sabiam que no final, todo aquele esforço era para suprir as suas próprias vontades e que seu trabalho não era roubado por um bando de humanos.
E as coisas continuaram assim na Granja dos Bichos. Vira e mexe, Napoleão mudava alguma política, como por exemplo, comercializar com os humanos, e entre outras coisas. Chegou um dia em que o Napoleão decidiu que os porcos iriam habitar a casa do Sr. Jones, mesmo sabendo que isso era contra as regras originais. Os animais de primeira protestaram contra isso, porque eles lembravam que nenhum animal deveria dormir dentro da casa do Sr. Jones ou dormir em camas. Mas o Garganta, o comunicador, novamente os convenceu do contrário. É absolutamente necessário que os porcos, sendo os cérebros da granja, tenham um lugar calmo onde trabalhar. Além disso, viver numa casa era mais adequado à dignidade do líder do que viver numa simples pocilga. Foda. Novembro chegou e com os ventos fortes os animais tiveram que deixar a construção do moinho. Só que devido a uma tempestade, o moinho ele acabou sendo totalmente destruído e todos os animais entraram em prantos. Napoleão havia farejado o moinho e logo então começou a declarar que na verdade Bola de Neve tinha sido a pessoa que havia destruído o moinho. Alguns dias depois, os animais acabaram encontrando na adega da casa uma caixa de uísque. E no mesmo dia, ali para a noite, muitos animais disseram ter visto o próprio Napoleão usando um chapeuzinho coco, que logo mais acabou entrando de volta. Suspeito. No dia seguinte, o camarada Garganta chegou nos animais, todo tristinho, falando que o Napoleão estava à beira da morte. E acabou adicionando uma nova regra nos ideais do animalismo. Qualquer animal que ingerir álcool será penalizado com a morte. Mas no dia seguinte, Napoleão já estava bem melhor e acabou modificando a lei para qualquer animal que beber álcool em excesso será penalizado com a morte. A vida na fazenda ia dura. O inverno foi tão frio quanto o anterior e a quantidade de alimento ainda menor. Novamente foram reduzidas todas as rações, exceto a dos porcos e a dos cachorros. Uma igualdade por demais rígida em matéria de rações, explicou Garganta, seria contrário ao espírito do animalismo. Sansão, que já não conseguia mais trabalhar, acabou sendo levado ao médico, para logo depois os animais perceberem que na verdade ele estava indo para o matadouro de cavalos. E assim passaram-se anos. As estações vinham, passavam e a curta vida dos bichos se consumia. Tempo chegou em que ninguém mais se lembrava de antes da Revolução, com exceção de Quitéria, Benjamin, o corvo Moisés e alguns porcos. Maricota morreu, Ferrabras, Lulu e Catavento morreram, Jones também morreu num asilo de alcoólatras, Bola de Neve fora esquecido, Sansão também, exceto pelos poucos que o haviam conhecido, Quitéria era agora uma égua velha, corpulenta, com os olhos atacados pela catarata. Numa manhã qualquer, onde os animais continuavam trabalhando feito escravos, eles acabaram vendo um relinchar assustador, algo que eles jamais haviam escutado antes. E assim, todos os animais correram em direção ao barulho e o que eles se depararam era algo muito bizarro. Todos os porcos que moravam na casa estavam em pés. Sério, eles estavam andando sobre duas patas. E não só andando sobre duas patas, como vestidos, né? Alguns porcos andavam de forma meio estranha e acabavam precisando de uma bengalinha e tal. Mas enfim, eles agora andavam em duas patas, assim como os homens. E assim, Napoleão apareceu, todo vestido e de olhar arrogante, com os seus cachorros de caça e um chicote nas mãos. As coisas não acabaram muito bem, aparentemente, né? No mesmo momento, Quitéria acabou correndo para o celeiro, em busca de enxergar com a sua visão zoada quais eram os princípios originais do animalismo, mas quando ela chega lá, ela só consegue encontrar uma única frase: todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que outros. O livro é uma clara sátira aos eventos que culminaram na Revolução Russa de 1917 e que acabou culminando na ditadura comunista. O Velho Major é uma representação de Lenin,
e Marx. Bola de Neve, Trotsky. E Napoleão, Joseph Stalin. Animalismo, basicamente, é o comunismo para pets. Aqui o Orwell ele acaba satirizando com a sua sagacidade que só ele tinha, né? Uma revolução que serviu como um sopro de esperança para um povo injuriado e que acabou culminando numa ditadura sanguinária. O Garganta ele representa a grande mídia controlada pelo governo, onde sempre distorce a realidade para caber na narrativa política. O Moisés, o Corvo, ele acaba representando as lideranças religiosas. E as ovelhas desmioladas são a militância radical. Para mim é um livro totalmente incrível, repleto de insights e nos mostram como boas intenções podem ser usurpadas em prol de uma tirania sem sentido. E essa foi a Revolução dos Bichos. Se você gostou do vídeo, já dá aquele like aí, comenta, se inscreve, faça parte do movimento. Falou aí pessoal e até o próximo vídeo.